Saudações, caros estudantes, meu nome é Capitão Gondim, eu sou professor de Física. Hoje nós vamos tratar sobre um tema muito importante da Física Clássica, que fala sobre corrente elétrica. Tipos de cargas elétricas. A distinção entre cargas positivas e cargas negativas desempenha um papel vital na compreensão do comportamento de objetos eletricamente carregados. Segundo a lei de Dufay, cargas opostas, como positiva e negativa, se atraem, enquanto que cargas iguais, como positivas e negativas, se repelem. Agora vamos tratar da corrente elétrica propriamente dita. Partículas chamadas elétrons se juntam e o número de elétrons fluindo a cada segundo é chamada de corrente. A corrente elétrica é fácil visualizar se você pensar nela como um fluxo de água em um rio. O conceito básico de corrente é o movimento de elétrons dentro de uma substância. Os elétrons são partículas minúsculas que existem como parte da estrutura molecular dos materiais. A corrente elétrica refere-se ao fluxo de eletricidade em um circuito e à quantidade de eletricidade que flui através de um circuito. Um ponto muito importante a ser observado sobre os elétrons é que eles são partículas carregadas, isto é, eles carregam uma carga negativa. Se eles se movem, uma quantidade de carga se move, e isso é chamado de corrente elétrica, ou seja, fluxo de elétrons. O movimento de elétrons livres é normalmente muito aleatório. Isso significa que tais elétrons se movem tanto em uma direção quanto em outra. Como resultado, não há movimento geral de carga. Mas se uma força eletromotriz, ou seja, uma diferença de potencial, atuar sobre os elétrons para movê-los em uma determinada direção, todos eles irão se deslocar nesta mesma direção, embora ainda de uma forma menos aleatória. Entretanto, ainda é um movimento geral em uma mesma direção. Também é importante notar que o número de elétrons são capazes de se mover e governa a capacidade de uma determinada substância de conduzir eletricidade. Alguns materiais permitem que a corrente se mova melhor do que os outros. Então nós temos aqui materiais que são ótimos condutores de eletricidade, como o ferro, o alumínio, o ouro, o latão, entre outros. Sentido real e convencional da corrente elétrica. Frequentemente, há muitos mal-entendidos sobre o fluxo de corrente convencional e o fluxo de elétrons. Isto pode ser um pouco confuso no começo, mas realmente é bastante simples. Sentido real da corrente elétrica. O sentido real da corrente elétrica é o movimento de cargas elétricas, normalmente são elétrons, em um condutor. Essas cargas se deslocam do polo negativo para o polo positivo da fonte de energia elétrica. Esse movimento de elétrons é o que gera o fluxo de corrente elétrica em um circuito. Então nós verificamos aqui o fluxo, o sentido do fluxo elétrico, ou seja, do polo negativo para o polo positivo da fonte. Isso nós chamamos de fluxo de corrente elétrica em um circuito. Sentido convencional da corrente elétrica. Já o sentido convencional da corrente elétrica é o oposto do sentido real, ou seja, ele considera a direção do fluxo de corrente sendo o polo positivo para o polo negativo da fonte de energia. Então nós verificamos aqui nessa animação qual é o sentido convencional da corrente elétrica, que sai do polo positivo até o polo negativo da fonte. Essa convenção foi estabelecida antes da descoberta do movimento real dos elétrons e ainda é amplamente utilizada nos cálculos e análise de circuitos elétricos. Resumindo,
O sentido real da corrente elétrica é o movimento dos elétrons do polo negativo para o polo positivo da fonte. Então este é o sentido do polo negativo para o polo positivo. Enquanto que o sentido convencional da corrente elétrica considera o fluxo da corrente do polo positivo para o polo negativo. Então percebemos qual a direção do sentido convencional da corrente elétrica, que sai do polo positivo e vai para o polo negativo da fonte. Efeitos da corrente elétrica. A corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas em um circuito ou condutor e possui diversos efeitos, como efeito Joule. Quando uma corrente elétrica passa por um material com resistência elétrica, parte dessa energia é transformada em calor. Esse é o princípio por trás do funcionamento dos aquecedores elétricos, chuveiros e outros, e também é responsável por perdas de energia em sistema de distribuição elétrica. Efeito magnético. Quando a corrente elétrica percorre um condutor, cria um campo magnético ao seu redor. Nesta animação verifica-se um campo magnético devido a um condutor solenoide. Esse efeito é fundamental para o funcionamento de motores elétricos e transformadores. Efeito químico. A corrente elétrica pode causar reações químicas em certos materiais, como em baterias e processos eletroquímicos utilizados em diversas indústrias. Efeito fisiológico. Sensação de formigamento. Baixas correntes elétricas podem causar uma sensação de formigamento ou leve choque. Contrações musculares. A corrente elétrica, podendo causar pequenas contrações involuntárias dos músculos ou, dependendo da intensidade de corrente, pode levar a uma paralisia temporária. Terceiro efeito, queimaduras. Correntes elétricas de alta intensidade podem causar queimaduras nos tecidos através dos quais a corrente passa. Quarto efeito, a fibrilação ventricular. A fibrilação ventricular são contrações descoordenadas, ineficazes e muito rápidas dos ventrículos. Isto é, correntes elétricas extremamente altas podem interromper o ritmo cardíaco normal, levando à fibrilação ventricular, uma condição potencialmente fatal. Quinto, problemas cardíacos e respiratórios. Correntes elétricas podem afetar o sistema nervoso autônomo, podendo causar problemas cardiorrespiratórios. Efeito luminescente. Quinto efeito, efeito luminescente. Quando a corrente elétrica passa através de determinados materiais, como gases em lâmpadas fluorescentes, LED e tocha de plasma, pode resultar na emissão de luz, como você observa nessa tocha de plasma. E o sétimo efeito, efeito térmico. Efeito térmico. A passagem da corrente elétrica em materiais condutores pode gerar aquecimento, o que é aproveitado em dispositivos como ferros de passar roupa, chuveiros elétricos e estufas. Efeito mecânico. A corrente elétrica pode produzir forças que são usadas em dispositivos como solenoides, campainhas elétricas e relés. Vamos falar agora sobre corrente alternada. Uma corrente alternada pode ser definida como uma corrente que muda sua intensidade e polaridade em intervalos de tempos iguais. Também pode ser definida como uma corrente elétrica que muda repetidamente ou inverte sua direção oposta à da corrente contínua, que sempre flui em uma única direção. As correntes alternadas também são geralmente acompanhadas por tensões alternadas. Além disso, a corrente alternada também é facilmente transformada de um nível de tensão mais alto para um nível de tensão mais baixo. A corrente alternada pode ser produzida ou gerada usando dispositivos conhecidos como alternadores. No entanto, a corrente
também pode ser produzida por diferentes métodos, onde muitos circuitos são usados. Uma das formas mais comuns ou simples de gerar corrente alternada é usando um gerador de corrente alternada de bobina única básico, que consiste em imã de dois polos, norte e sul, e um único loop, que é um laço de fio com formato retangular. Nesta configuração, o gerador de corrente alternada segue o princípio de indução eletromagnética de Faraday, onde converte energia mecânica em energia elétrica. Estudaremos com mais propriedade nas aulas de eletromagnetismo. Aplicação da corrente alternada. Essa corrente é a forma de corrente mais usada em diferentes aparelhos. Uma corrente alternada tem uma grande vantagem sobre a corrente contínua, pois ela é capaz de transmitir energia por grandes distâncias sem grande perda de energia. Ela é usada principalmente em residências e escritórios, principalmente porque a geração e transporte de corrente alternada por longas distâncias são muito mais fáceis. Conceitos de movimento harmônico simples, ou seja, o MHS. Antes de aprendermos mais sobre esse tópico, vamos relembrar alguns conceitos do movimento harmônico simples. O intervalo de tempo entre um valor definido de dois ciclos sucessivos, ou seja, quando ele se repete após um certo intervalo de tempo, nós chamamos de período. Então, a cada ciclo repetido, nós chamaremos de período. O número de ciclos ou número de períodos por segundo, nós denominamos de frequência. Então, quando nós temos um número X de períodos repetidos, nós vamos chamá-los de frequência. Valor máximo em ambas as direções, nós chamamos de amplitude. O valor máximo em ambas as direções é amplitude. Então, nós verificamos aqui nessa animação que a amplitude é a oscilação entre o ponto de origem e o ponto máximo na vertical, tanto na parte superior como na parte inferior. Forma de onda normal de corrente alternada. A forma de onda normal de corrente alternada, na maioria dos circuitos, é a senoidal, por natureza, na qual o meio período positivo corresponde à direção positiva da corrente e vice-versa. Além disso, uma onda quadrada ou uma onda triangular pode ser usada para representar a forma de onda da corrente alternada. Corrente contínua. Já a corrente contínua é um tipo de corrente elétrica que mantém sua direção e intensidade constantes ao longo do tempo. Isso significa que elétrons fluem sempre na mesma direção em um circuito. A fonte de corrente elétrica contínua pode ser uma pilha, uma bateria, um retificador que converte corrente alternada em corrente contínua. Ao contrário da corrente alternada, que se inverte periodicamente em direção e intensidade, a corrente contínua é utilizada por muitos dispositivos eletrônicos, como smartphones, computadores, eletrônicos automotivos e fontes de alimentação. Uma característica importante da corrente contínua é que a tensão ou voltagem permanece constante em todo o circuito, desde a fonte até a carga conectada. Essa constância torna a corrente contínua adequada para dispositivos que requerem uma alimentação estável e confiável. Circuitos de corrente contínua. Os circuitos de corrente contínua podem ser de dois tipos: os circuitos em série e os circuitos em paralelo. Em um circuito em série, os dispositivos são conectados em uma sequência contínua e a mesma corrente flui por todos eles. Já em um circuito de corrente paralela, os dispositivos são conectados de forma paralela e a tensão é a mesma em todos eles, enquanto a corrente se divide entre os dispositivos. Características entre corrente alternada e corrente contínua. Vamos observar nesta tabela. Nós temos a corrente contínua e temos a corrente alternada. Temos as características
os exemplos e sua utilização. Características da corrente contínua. Não se alterna na direção do fluxo dentro do circuito. Já na corrente alternada, há alternância de direção do fluxo e, consequentemente, da carga. Vejamos alguns exemplos. Exemplos de corrente contínua. Temos pilhas, baterias, dínamo, energia fotovoltaica, ou seja, energia solar, fontes retificadoras de corrente. E temos exemplos da corrente alternada, como usinas elétricas, geradores de energia, alternadores, inversores de corrente. E vejamos aqui quais são as utilizações da corrente contínua. Circuitos eletroeletrônicos, circuito de baixa tensão, geração de energia solar e linhas de transmissão submarina. Já alguns exemplos sobre a corrente alternada, nós temos transporte de energia, ou seja, linhas de transmissão, circuitos elétricos e circuitos de alta tensão. Se você gostou, deixe seu like e compartilhe esse vídeo para que outros possam ter acesso a este conteúdo com qualidade. Siga-nos nas nossas redes sociais e no nosso canal no YouTube. Muito obrigado!